possibilidades. A felicidade está condicionada a um tesouro. Só existe um tesouro capaz de nos fazer feliz. Existe só uma coisa, uma pessoa capaz realmente de dar sentido para a nossa vida. E pensando em dar sentido para a nossa vida, eu gostaria até de lhe fazer esta pergunta sugestiva para a nossa reflexão. Qual é o sentido da vida? Qual o sentido mais pessoal da sua vida? Qual o sentido da minha vida? Vocês já pararam para notar que todos nós corremos constantemente procurando um sentido para a vida? Então, a partir disso, Eclesiastes, o sábio Salomão, quando escreve o Eclesiastes, ele já está bem avançado de idade, alguém que já experimentou de tudo. Então, você percebe ali as fases da vida dele em 3 livros que ele escreve. Provérbios ele escreve na meia-idade. É um livro com muita sabedoria. Cantares ele escreve na juventude, na força do seu vigor. E Eclesiastes ele escreve já no final de sua vida. Alguém que já experimentou, já passou por muitos caminhos, já teve várias experiências. Então, este é o livro considerado o livro da sabedoria nas Escrituras. E ele escreve o capítulo 2, dizendo no verso 11, se você pega do verso 1 até o verso 11, você percebe que ele está se entregando na procura de alguma coisa que desse sentido para a vida dele. No verso 11, ele diz assim do capítulo 2: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento, e nenhum proveito há debaixo do sol. Este homem, então, ele se entrega a uma investigação para tentar achar o sentido da vida. Alguém extremamente rico, alguém extremamente sábio, inteligente, tanto é que a Bíblia diz que foi o homem mais sábio da terra, foi Salomão, e ele, com toda essa sabedoria, está dizendo que ele está procurando um sentido para a vida. Nessa entrega, ele vai descrever uma série de coisas que ele fez, que ele experimentou, para tentar ser feliz. E eu vou usar algumas delas, descritas aqui no texto, que ainda continuam escravizando muitas pessoas, na tentativa ou na busca pelo sentido da vida ou pela felicidade. Coisas que escravizam, coisas que foram colocadas como uma saída para que fôssemos felizes, mas coisas desequilibradas. E Salomão, em primeiro lugar, ele vai dizer que o sentido da vida não está na bebida. Verso de número 3, a parte A do capítulo 2 de Eclesiastes, ele diz assim: decidi entregar-me ao vinho e à extravagância. O sentido da palavra extravagância é algo que saiu de ordem, é algo desorganizado, é algo que extravasa, é algo fora do equilíbrio, fora do normal. E vocês percebem que ele casa a palavra extravagante com vinho, com álcool. Normalmente, vocês sabem disso, uma pessoa quando está no nível de álcool elevado, a tendência dela é ficar uma pessoa que extravasa em todos os sentidos. Alguns
extravasam em euforia e soltam aquelas gargalhadas estridentes. Outros se fecham, calam-se. Outros viram palhaços. Outros ficam extremamente violentos. Há uma extravagância, alguém que saiu da ordem, do sentido natural. E Salomão está dizendo que ele tentou ser feliz, procurando a felicidade na bebida. Muitos se entregam ao álcool ou às drogas, tentando fugir de problemas ou tentando fugir da vida. E muitos pensam que a felicidade, a verdadeira felicidade, está no fundo de uma garrafa. E eles bebem uma garrafa, chegam no fundo, olham, não encontram a felicidade. Quem sabe está na outra, e vão e bebem outra, e não conseguem encontrar a felicidade. Por quê? Porque a felicidade, Salomão está dizendo, não está na bebida. Vê alguém com uma doença incurável, e ela rica, diga a ela, compre a sua saúde. Não consegue. Se o dinheiro fosse capaz de comprar tudo, os ricos não morreriam. Então, o próprio Salomão não morreria. E é engraçado que muitos ainda estão escravizados, achando que o dinheiro pode dar sentido e fazer a pessoa mais feliz. Eu conheço famílias que foram destruídas por ganância do dinheiro. Eu conheço famílias que na divisão da herança se mataram por causa do dinheiro. Então, o dinheiro continua ainda sendo um grande enganador daqueles que acham que serão felizes por tê-lo. Quantas pessoas fazem pacto com o diabo? Quantas pessoas que vendem a sua alma para Satanás, a fim de serem ricas, de terem bens, a fim de serem felizes? Quantas pessoas que subornam e aceitam suborno são infelizes. Dinheiro não traz felicidade. Você pode conseguir tudo o que você quiser, subornando, sendo subornado, trapaceando, mentindo, enganando, matando, roubando, ganhando até na Mega Sena da virada. E ainda assim, sempre será infeliz. E no dia que surgir uma operação da Polícia Federal, em breve, se Deus permitir, o Rafael será um delegado. No dia que surgir uma operação da Polícia Federal, essa pessoa não consegue dormir. Vocês acham que aqueles políticos dormem quando surge uma operação? Não dormem, porque eles sabem que a qualquer momento o casebre que eles construíram, o império que eles construíram em cima do papel roubado, da falcatrua, da trapaça, da mentira, esmoronará. Riqueza só é bênção na vida do homem quando ela é fruto de seu trabalho honesto. Aí é bênção. Ela completa. Então a felicidade não está no dinheiro. Antes de morrer, o bilionário mais velho dos Estados Unidos no ramo do petróleo se chama David Rockefeller. Possuía uma fortuna de 3 bilhões e 300 milhões. Você sabe quantos zeros dá isso? Eu não sei.
A irmã da Fernanda deve saber, muito. E sabe o que ele disse no final da vida? Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. Isso me arrepia. O homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. Alguém com uma fortuna de 3 bilhões e 300 milhões. Em terceiro lugar, o sentido da vida não está no prazer. Verso 8 do capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão diz assim: ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Todos sabem o que é harém, não é? Harém é um conjunto de mulheres. Ele tinha, apesar daqui do texto descrever que ele tinha prata, ele tinha ouro, ele tinha tesouros incontáveis, ele tinha cantores e cantoras. Então, todas as vezes que ele quisesse uma cantata como essa, era fácil para ele se organizar, porque ele tinha profissionais que eram pagos para fazer a alegria, tentar trazer alegria a ele, através do prazer de sentar e dizer: este grupo aí é meu. Além dele ter tudo isso, ele tinha um harém, 700 princesas como mulheres e 300 concubinas. Eu acho que na história foi o único homem que experimentou a vida conjugal com 1000 mulheres. E ele disse: a delícia dos homens. Então, ele tinha uma vida sexual bem diversificada. Por isso que ele disse: a delícia dos homens. Só que você vai para o capítulo 7, ele vai dizer que dentre 1000 mulheres, ele procurou uma que lhe fizesse feliz, e ele não conseguiu encontrar no meio das 1000 mulheres. Sabe por quê? Porque Deus fez o coração do homem para amar uma única mulher. Deus fez o coração da mulher para amar um único homem. Então a alegria do homem, a alegria da mulher não está em amar muitas pessoas, mas ser um homem de uma mulher só, ser uma mulher de um homem só. E estes valores foram se perdendo na sociedade. E Salomão está dizendo que nessa busca pelo prazer, mesmo tendo 1000 esposas, ele não conseguiu ser feliz. Claro que não ia ser. Uma esposa, você já viu a despesa que dá para a gente manter? Né? Uma esposa é uma sogra só, agora 1000. 1000 sogra. Como que vai ser feliz? Não há cristão que aguente. A minha é uma bênção. Eu já disse para Ellen que nós vamos fazer uma casa redonda, para não ter canto para a sogra. Então, se você busca a felicidade nas noitadas, se você busca a felicidade na infidelidade, sabe o que você vai achar? Sabe o que você vai provar? Um cálice amargo. Um peso na consciência. Vai encontrar-se com uma doença.
sexualmente transmissível. Sabe com o que você vai se deparar? Com a morte, talvez mais cedo. Então a felicidade não está no prazer. Em quarto e último lugar, o sentido da vida. Para este homem também não está na fama. Verso de número 9. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Percebam? Ele disse que se tornou mais famoso e poderoso do que todos que viveram antes dele em Jerusalém. E mesmo assim, mesmo tendo o que tinha, sendo quem foi, fazendo o que fez, a ponto de no verso 10 ele dizer que nada negou aos seus olhos, no verso 11 ele avalia tudo e vai dizer assim: quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo era vaidade, foi correr atrás do vento. Sabe qual o significado da palavra vaidade? Bolha de sabão. Ele está dizendo que tudo o que ele fez, que tudo o que ele construiu, tudo o que ele conseguiu, tudo o que ele tinha, era como se fosse uma bolha de sabão. Quem tem filho pequeno e já brincou com o filho com bolha de sabão, sabe como que é uma bolha de sabão. Ela é multicolorida. Às vezes eu vou brincar com o Lucas e quando eu estou soprando, ela sai com várias cores. Umas saem maiores, outras saem menores. Elas até sobem um pouquinho. Mas nem dá muito tempo. Antes dela cair, quando não estoura, o Lucas já arrebenta com ela. Ele está dizendo que a fama é isso aí. Você pode ser o homem mais famoso. Você pode ser a pessoa que todos os holofotes estejam sobre você. Mas chegará um dia, até um pouquinho, você pode subir até um pouquinho, mas chegará um momento que essa bolha multicolorida explodirá. Porque ela em si é vazia. Ela em si não contém vida. E assim somos nós. Em nós mesmos somos vazios. Pensamos até ter uma corzinha. Pensamos até que subimos um pouquinho. Mas Salomão está dizendo, isso tudo é bolha de sabão. Vai explodir. Alguém aqui já viu um caminhão de mudança num velório para levar junto com o defunto tudo aquilo que ele conseguiu? Alguém já viu? Daí a prova da bolha de sabão. A vaidade é isso. Quantos que correm atrás de algo para conseguir um destaque e perdem aquilo que é essencial da vida? Então, eis o sentido verdadeiro para a vida. Nós fomos criados por Deus com um único propósito. E enquanto nós não voltarmos para Ele, a nossa vida será sempre bolha de sabão, sempre sem sentido. Por isso que as pessoas buscam no dinheiro, na fama, na riqueza, no prazer, aquilo que elas não vão encontrar. O sentido para a vida está no momento em que o homem reconhece
que ele pecou, que ele se afastou da presença do Criador, que ele caminha em direção oposta ao Deus que o fez. E quando ele reconhece que ele está longe, caminhando em direção oposta a Deus, ele se arrepende de seus pecados, porque o Espírito Santo o convence, dizendo: volte-se para mim, se arrependa, mude esse seu jeito de viver. O fim maior e o objetivo maior de todos nós é adorarmos a Deus. Não existe como ser feliz se nós não nos voltarmos para Deus. Sabe por quê? Imagine as figuras geométricas. Cada figura geométrica, ela é única. Uma não preenche o espaço da outra. Você acha que um quadrado na mesma proporção preenche o espaço de um triângulo? Você acha que um losango preenche o mesmo espaço de um retângulo? Não. Dentro do nosso coração existe um espaço geométrico que só cabe Deus. Só Deus se encaixa ali. Então não adianta pegarmos as figurinhas dessa vida e tentarmos colocar nesse espaço geométrico que só pode ser preenchido pelo Deus eterno. E nessa noite eu quero lhe dar esta oportunidade. Se você deseja encontrar um sentido para a sua vida, hoje você pode. Hoje você pode convidar esse Jesus, que foi o tesouro perdido. Na verdade, teve uma heresiazinha aqui na cantata, que foi esse tesouro perdido. Mas faz parte, porque isso serve de aplicação. Quem está perdido nunca foi o tesouro. O tesouro veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Quem é o perdido da história? Não é o tesouro. Quem é o perdido da história sou eu. É você. E ele veio para te encontrar. Ele veio para brilhar vida, sentido, razão, esperança, certeza, convicção, paz, alegria. Alegria, alegria verdadeira. Ele pode preencher esse espaço vazio. Só Ele pode preencher. E esse espaço foi desenhado na história. A cruz. A cruz é o espaço que preenche o nosso coração. A obra da cruz. Porque na obra da cruz, Ele anunciou a minha morte, para que eu pudesse receber a vida dele. Por isso que Paulo, ao entender a obra da cruz, ele disse: não sou eu quem vivo mais, mas aquele que morreu na cruz por mim, agora vive em mim. Paulo descobriu o sentido da vida. Eu um dia também descobri o sentido da vida. Me foi revelado. E se hoje o Espírito de Deus revela ao seu coração, à sua mente, que a vida só tem sentido quando você reconhece que é um pecador, que está longe de Deus, andando em direção oposta a Deus, se arrepende e confessa e muda a direção da sua vida, você pode ter certeza que você não mais será como era. Por quê? Porque o espaço do vazio foi preenchido
com a figura geométrica certa, a obra da cruz.